Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Ausculta, promovido pela Faculdade de Medicina Arnes e Tumbiara. E para a mesa de hoje, estamos compostos por mim, Lívia Gabriele, estudante do 5º período de Medicina Arnes e Tumbiara, e ele, que é médico oftalmologista, professor de telemedicina da Faculdade de Medicina da UFG, coordenador do Núcleo de Telemedicina e Telesaúde de Goiás, doutor pela USP e uma das vozes mais importantes do Brasil quando o assunto é tecnologia a serviço da saúde. Doutor Alexandre Taleb, seja muito bem-vindo. É um prazer recebê-lo aqui conosco. Obrigado, Lívia. Obrigado pelo convite. E para iniciarmos, gostaria que você trouxesse para nós um pouco da sua história, toda a sua trajetória na área da saúde. Bom, vamos lá. Eu me formei em Medicina pela Universidade Federal de Goiás em 1996. Eu entrei para a faculdade em 91, terminei em 96 e fui fazer residência médica em oftalmologia em São Paulo. Fiz na OSEC, antiga OSEC, atual Unisa, Universidade de Santo Amaro. Fiz meu R1 e o R2 lá e a especialização do R3 eu fiz na USP, em neurooftalmologia. Mais ou menos não. Em 1999 eu conheci o professor Shao Lung Wen, da Faculdade de Medicina da USP. E o Shao, junto com o Shao, nós começamos a estudar telemedicina. Então, uma época em que praticamente não se falava em telemedicina, a gente está falando do final do século passado ainda, 27 anos atrás. E nós começamos a avaliar as possibilidades em que a telemedicina pudesse favorecer a teleeducação em oftalmologia voltada especificamente para a atenção primária. Como é que eu capacito um agente comunitário de saúde a fazer um exame de acuidade visual? Como é que eu capacito um médico de saúde da família e comunidade a fazer um diagnóstico diferencial de olho vermelho? Como é que eu empodero a equipe que está lá na ponta e que praticamente encaminhava todos os casos de oftalmologia para atendimento secundário a ter maior resolutividade? A partir daí a gente começou a estudar possibilidades. O professor Shao tinha na USP, tem ainda na USP, um projeto chamado Homem Virtual, onde eles estavam começando naquela época a desenvolver modelagem 3D de computação para o ensino da medicina. Hoje a gente tem inúmeros simuladores com 3D em óculos de realidade virtual, mas há 27 anos atrás isso era um diferencial enorme. Praticamente ninguém fazia isso no país. E a partir daí nós começamos a desenvolver projetos. Meu doutorado foi feito na USP e eu me tornei professor de telemedicina da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Goiás em 2009. Em 2007 começou no Brasil o Programa Nacional de Telemática em apoio à atenção primária. Você vê que o nome na época era telemática. A telemedicina e a telesaúde elas se desenvolveram muito nesses últimos anos. E o Ministério da Saúde teve um papel fundamental no fomento disso no SUS. Lá em 2007, o primeiro projeto, esse de telemática, ele selecionou 9 estados, 9 universidades para poder começar um projeto piloto. Então entrou a Federal e a Estadual do Amazonas, entrou a Federal do Ceará, a Federal de Pernambuco, a Federal de Goiás, a Federal de Minas Gerais, a USP, a Estadual do Rio de Janeiro, a UERJ, a Federal de Santa Catarina e a Federal do Rio Grande do Sul. Em cada uma dessas 9 universidades existia um pesquisador, existia um professor que já trabalhava com telemedicina, que já poderia ajudar a fomentar isso. Aqui em Goiás nós começamos com 100 pontos. O primeiro projeto do Ministério da Saúde veio para cá em 2008, quando nós fundamos o Núcleo de Telemedicina na Faculdade de Medicina. Nessa época eu era professor substituto de oftalmologia. Eu sou médico oftalmologista. E depois, com o sucesso do projeto, nós conseguimos criar a cadeira de telemedicina e eu acabei me tornando professor efetivo em telemedicina. E nós começamos aqui no estado de Goiás selecionando 82 municípios para começar o projeto. Nós conseguimos um recurso do Ministério da Saúde, na época, R$1.340.000, se eu não me engano, e para comprar 100 equipamentos, 100 conjuntos de computador, webcam, impressora, uma máquina fotográfica com adaptador especial para fazer fotografia externa do olho, eletrocardiógrafo, e nós, juntos com a Secretaria Estadual de Saúde e o COSEMES, o Conselho dos Secretários Estaduais de Saúde, Municipais de Saúde, nós definimos que todas as unidades, todas as regionais de saúde de Goiás iriam receber pelo menos 3 pontos
pelo menos 3 cidades de cada regional. Então, Goiânia ficou com 10 pontos, Aparecida de Goiânia ficou com 10 pontos, e os outros 80 pontos foram dados um para cada um de 80 municípios diferentes. Então, entre 2008 e 2010, nós implementamos 82 cidades em Goiás com 100 pontos de telesaúde na atenção primária. Começou ali o nosso projeto, que a gente chama de Telesaúde Goiás. É um projeto desenvolvido até hoje pelo Núcleo de Telemedicina e Telesaúde da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Goiás. Hoje nós temos 239 municípios conectados, dos 246 do estado. Ainda faltam 7 para conquistar o mundo. Mas a cada 4 anos isso muda. Entram novos prefeitos, entram novos secretários de saúde, alguns querem entrar, outros não entendem a importância e saem. Mas a gente chega lá, tá? Não está ruim não, tá bom. Igual você falou que coordena, né, esse programa nacional de telediagnóstico. E para você, qual foi o maior desafio no momento em que vocês estavam levantando esse projeto, né, na questão dessa implementação mesmo? Para você, o maior desafio é a população entender como funciona, aderir, ou é dos profissionais para conseguir atuar dessa forma? São muitos desafios em épocas diferentes. Quando a gente está falando do começo do projeto, a gente está falando de trazer uma tecnologia nova para um local em que o atendimento tecnológico praticamente não existia. Então a gente está falando de unidade de saúde rural de uma cidade pequena do interior de Goiás. De repente chega um computador com um software que permite com que o profissional de saúde possa ter uma segunda opinião. Para falar um pouquinho de desafio, é importante a gente contextualizar um pouco a legislação. No Brasil, a telemedicina ela foi autorizada em 2002, através de uma resolução do Conselho Federal de Medicina, que permitia que nós pudéssemos fazer teleconsultoria. Ou seja, de médico para médico, eu poderia fazer por tele, mas não teleconsulta médico-paciente. Então, nós estamos falando de uma época em que tudo que eu poderia fazer era a interação entre profissionais de saúde. O projeto ele foi montado nesse sentido. Então, o médico de saúde da família e comunidade, o médico clínico geral, o médico do postinho, ele atendia o seu paciente, ele tinha uma dúvida, ele iria encaminhar esse paciente para cardiologia, para reumato, para hemato, para nefro, para oftalmo, não interessa a especialidade. Mas ele estava na dúvida da condução de um caso, ele entrava no nosso sistema, descrevia o caso que ele tinha e pedia uma segunda opinião. Ele funcionava de forma assíncrona. Os nossos especialistas da Faculdade de Medicina da Federal de Goiás, de todas as áreas, respondiam essas dúvidas. Então, a gente era meio que uma costa quente para a atenção primária. Objetivo primário nosso, manter o paciente na ponta. Permitir com que aquele médico de saúde da família, aquele médico clínico geral, pudesse ter uma segunda opinião em casos mais complexos e a poder conduzir melhor esses pacientes. Primeiras dúvidas muito simples, pessoal testando, à medida que a pessoa ia vendo que as respostas eram adequadas, eles iam aumentando a dificuldade, iam colocando casos mais complexos porque se sentiam mais seguros. O fato é que, por exemplo, trabalhos mostram que 3 pacientes que você deixava de encaminhar de um município a 80 quilômetros de uma outra cidade para o paciente fazer atendimento especializado, o que você gastava para transportar 3 pacientes, o que esse paciente deixava de trabalhar nos dias de folga, o gasto que ele tinha para poder se manter numa outra cidade, esse custo pagava todo o sistema de telemedicina daquela cidade. 3 pacientes. Então, custo-efetividade é indiscutível. Com isso, a gente foi ganhando credibilidade. Ainda assim, uma grande dificuldade na época era a conectividade. A gente está falando de uma época em que era ADSL ou era internet por rádio. Então, se chovia, a internet caía. Se tivesse muito nublado, a internet não funcionava. Se alguém espirrasse do lado de fora do postinho, a internet caía. Então, a conectividade não era tão fácil. Não dava para pensar em fazer telemedicina síncrona. A gente fazia telemedicina assíncrona. Como eu te disse, eu comecei a estudar telemedicina em 99. Tá? Em 2005, começou nos Estados Unidos uma coisa chamada Project Purple. Esse Project Purple ele culminou em 2008 com o lançamento do iPhone. Então, quando a gente começou, em 2007, 2008,
o projeto de telemática, não existia smartphone, não tinha iPhone. Não tinha possibilidade de você ter vídeo Visionário. nisso. A gente trabalhava com um celular que você digitar a letra C, você apertava o número 1 3 vezes. Até chegar na letra C. Era SMS. Era internet, em alguns lugares discada, em alguns lugares ADSL. Hoje a gente tem. Então, assim, desafio lá atrás, conectividade. Tinha cidades que a gente queria ir e simplesmente não tinha internet no postinho. Não tinha jeito. Não tinha como. Então, hoje não. Hoje a gente tem conectividade, isso caiu. Hoje o médico entende a importância da tecnologia no atendimento do usuário do SUS. Essa barreira caiu. Hoje o paciente ele já teve a oportunidade de experimentar uma teleconsulta, uma teleconsultoria ou uma teleorientação, mesmo que tivesse sido lá na época do Covid. Então o paciente não tem mais medo disso, essa barreira caiu. É lógico que ainda tem pacientes receosos, é lógico que ainda tem médicos que não acham que a tecnologia encaixa na forma deles trabalharem e está tudo certo. O objetivo da telemedicina não é e nunca vai ser substituir a medicina. O objetivo da telemedicina é ser um outro canal que permita com que o médico possa acessar pacientes que de outra forma não poderiam ter acesso. Igual você tocou num ponto muito interessante, que foi a pandemia, né? E pelo menos quando eu observo, é como se houvesse um antes e um depois da telemedicina por conta da pandemia. Porque com a pandemia foi quando a gente precisou, né, utilizar mais desses recursos. E durante a pandemia, qual que você acredita que foi o maior desafio? E o que mudou também depois da pandemia? Você acha que as pessoas começaram a ter um olhar melhor, mais positivo e mais aceitável para a telemedicina do que antes? Total. Fez toda a diferença. Por que a telemedicina foi uma opção quando a pandemia chegou? Porque ela estava pronta, porque ela estava madura. Nada surge do nada. Quando a pandemia bateu no Brasil em fevereiro de 2020, quando tudo fechou em março, abril de 2021, de 2020, a telemedicina ela se colocou como uma opção de atendimento porque ela estava madura. Existiam plataformas, existiam médicos treinados, existia um conceito de gestão por trás que estava maduro e pronto para acontecer. Não acontecia porque não havia legislação. Vamos voltar para a legislação. 2002, o celular mais vendido, Nokia 1100. Ele tinha cobrinha de jogo e ele tinha uma lanterna aqui em cima. Era o celular mais vendido da época. Tá? Rudimentar, mas é o que tinha. 2002 é quando sai a resolução do Conselho Federal de Medicina dizendo é permitido fazer teleconsultoria. 2018, 16 anos depois, 10 anos já de iPhone depois de 2008. 2018 ainda era a mesma resolução. A gente não podia fazer teleconsulta. 2018 sai uma nova resolução do Conselho Federal de Medicina. Problema dessa resolução excelente, mas muito mal comunicada para os médicos. O lançamento da resolução aconteceu num programa do Fantástico. Uma entrevista com o presidente, com outras pessoas, falando de telemedicina num domingo à noite, no Fantástico. E no mesmo dia, alguns hospitais e alguns planos de saúde já anunciando o serviço de telemedicina deles. Mas espera aí, como é que uma resolução que acaba de sair já tem gente com o serviço pronto? Isso pegou muito mal. A classe médica achou muito ruim. Teve um protesto muito grande. Um mês depois a resolução foi cancelada. Ela foi anulada. E a gente voltou para 2002. E voltou uma discussão com os médicos. Então tá bom, vamos fazer telemedicina? Não vamos fazer telemedicina? Vamos fazer de que jeito? E aí toda aquela discussão, a telemedicina vai acabar com a medicina, vai precarizar o trabalho médico, o médico vai ganhar menos, o médico vai ser tratado como um atendente de telemarketing, você não tem condição de tocar o paciente. Todas as discussões muito pertinentes, mas muito carregadas de um temor infundado, talvez pelo desconhecimento. Fato é que a resolução foi cancelada. Voltamos para a resolução de 2002. 2020 bate a pandemia. E a gente não tinha resolução. Posso errar por um dia ou dois, mas dia 19 de maio de 2020,
o Conselho Federal de Medicina solta uma resolução dizendo: a gente aceita teleorientação direto para o paciente, a gente aceita telediagnóstico, a gente aceita teleconsultoria, mas não liberava a teleconsulta médico-paciente direto. No dia 20 de maio, um dia depois, o Ministério da Saúde solta uma portaria dizendo: está liberada a teleconsulta pelo SUS, independente de qualquer conselho. Dia 30 de maio, cerca de 10 dias depois, sai uma lei do Congresso Nacional liberando a telemedicina no Brasil, ponto. Liberou geral, liberou tudo. E uma lei que durava enquanto durasse a pandemia de Covid-19, enquanto fosse uma situação especial de pandemia. Então, o que você não podia fazer nada, de repente você estava liberado para fazer tudo. Tá? Se você pegar Goiânia, por exemplo, final de fevereiro, começo de março, primeiro caso de Covid em Goiânia. Dia 22 de março, a gente inaugurou a telemedicina pela Unimed em Goiânia, com a minha plataforma. Eu criei uma plataforma junto com o pessoal em 3 dias. E a gente botou a telemedicina para funcionar na Unimed Goiânia. Funciona até hoje. Então, por que funcionou em 3 dias? Porque estava madura. Quando você estava em 2020, que algumas pessoas consideram como pioneiro, mas tem muita gente que veio antes de mim, muita gente muito boa que veio antes de mim, eu já tinha 21 anos que eu estudava telemedicina. Então não é algo que caiu de paraquedas no meio da história. Mas o que a pandemia permitiu? Ela permitiu, muitas vezes por falta de opção, mas ela permitiu que o paciente testasse. Ela permitiu que o médico testasse. Porque ele tinha que conversar com o paciente dele, ele não tinha outra opção. E eles viram que não era tão ruim assim. Que dava para ter empatia, que dava para entender o que o paciente queria. O paciente sentia segurança na orientação que ele estava recebendo. A gente fez várias, entre aspas, experiências, mas foram vivências diferentes ao longo do tempo. Lá no Conselho Brasileiro de Oftalmologia, a gente montou um sistema de voluntariado para teleorientação. Então, quando estava tudo fechado, nós montamos 10 salas de atendimento online, gratuita para a população brasileira, onde os oftalmologistas se voluntariavam para doar horas. Eu posso ficar das 6 às 7, eu fico das 8 às 9, eu fico das 7 às 10. E a gente montava, voluntário, o cara entrava da casa dele e atendia quem aparecesse. O paciente que quisesse, a gente divulgou em redes sociais, a gente divulgou de todas as formas possíveis para o Brasil inteiro, absolutamente gratuito. Quem tivesse dúvida de oftalmologia poderia consultar. E não era teleconsulta, era teleorientação. Então, era um paciente que estava usando um colírio de glaucoma e tinha que voltar para medir pressão. Eu falei, eu paro de usar o colírio ou eu continuo até a clínica abrir e eu poder medir a pressão do meu olho? Eu tenho uma cirurgia de catarata que estava marcada para a semana que vem, a clínica fechou. Eu posso esperar? Ou é urgência? Meu olho amanheceu vermelho, eu estou com secreção e eu não sei o que eu faço. Então, a gente essas orientações começaram a ser dadas para a população. Depois eu tabulei esses resultados, 75% do público tinha mais de 60 anos de idade. Nossa. Não, é só o jovem que vai acessar. Caramba. Não, está disponível. Todo mundo já mexia em Instagram, todo mundo já mexia em WhatsApp. Por que não? Então, os voluntários ficaram assim, gente, eu conversei com um cara do Acre, eu conversei com um cara de Rondônia, eu conversei com um cara que era meu paciente. De repente ele entrou, o cara era meu paciente, do lado. Então, você atende quem é do lado, você atende quem é muito distante. E você atende com a mesma qualidade. Por quê? Porque depende da sua disponibilidade enquanto profissional de saúde. Em relação ao SUS, porque pensa-se, né, que você tem que demandar uma quantidade de, um investimento grande em internet, máquinas, computadores. O SUS hoje, ele tem essa capacidade já de implementar a telemedicina de uma forma que fique acessível a toda a população, ou ainda é algo que querendo ou não, mais restrito às instituições privadas? O SUS brasileiro ele é um exemplo de telemedicina para o mundo. Lá em 2007, como eu te disse, começou o projeto de telemática em apoio à atenção primária.
Naquela época, o SUS investiu para colocar em 9 estados 100 pontos de telemedicina, de telesaúde. Então, a gente está falando de 2008, 2009, 2 anos para a implementação. Nós começamos com 900 pontos no Brasil, o que não é pouca coisa. De lá para cá, a telemedicina veio se desenvolvendo, sempre com o apoio do SUS. No ano de 2021, foi criado o DESD, o Departamento de Saúde Digital. Então, um departamento dentro do Ministério da Saúde, especificamente para discutir saúde digital. Em 2023, foi criada a SEIDIGI, a Secretaria de Informação e Saúde Digital. Então, saiu de um departamento e virou uma secretaria, que as secretarias no Ministério da Saúde são o nível máximo abaixo do ministro. Você tem a Secretaria Executiva, a Secretaria de Atenção Primária à Saúde, a Secretaria de Atenção Especializada e tem uma Secretaria de Saúde Digital e Informação. Dentro da SEIDIGI tem o DESD, que é o Departamento de Saúde Digital, tem o DataSUS, que coordena todos os dados do SUS, e tem o DEMAS, que é o Departamento de Monitoramento das Ações em Saúde. Hoje, há um fomento do Ministério da Saúde para a criação de novos núcleos de telemedicina. Como eu te disse lá atrás, nós éramos 9. Hoje são 34, se eu não estou enganado, chegaremos a 50 e poucos núcleos no Brasil. A ideia é que pelo menos cada estado tenha 2 núcleos. Então, pelo menos 54 núcleos a gente deve ter no Brasil de telemedicina. Além disso, tem um investimento muito grande do Ministério da Saúde, tanto da SEIDIGI quanto da SAPES, para poder equipar esses locais. Então, a SEIDIGI distribuiu kits de telesaúde com televisão, notebook, webcam especializada para poder fazer teleconsulta, para que salas de teleconsulta fossem criadas na atenção primária à saúde, para permitir com que aquele médico de saúde da família, aquela enfermeira, aquele agente comunitário de saúde, o paciente pudesse ser consultado por um especialista à distância. E os núcleos vão coordenar esse processo. O prontuário eletrônico, o eSUS APS, ele veio se desenvolvendo e hoje ele já tem dentro do eSUS APS a possibilidade de você fazer uma teleconsulta, tem um botãozinho lá que abre uma videochamada para você fazer uma teleconsulta com centros especializados. Está sendo lançado o eSUS Tele, que é especificamente para fazer a integração entre os diferentes prestadores de serviços para o SUS. E com esses equipamentos, com novos eletrocardiógrafos, dermatoscópios, espirômetros, retinógrafos, que estão sendo mandados para 10 mil unidades básicas de saúde no Brasil, a gente vai ter a maior rede pública de atenção primária à saúde, armada, que permite você fazer telemedicina e telesaúde. Então, não é mais um será que. Os equipamentos estão aí, eles foram adquiridos a um custo bastante significativo e não foram colocados num lugar central, estão sendo distribuídos para 10 mil unidades básicas de saúde no país inteiro. Então, assim, é possível fazer telemedicina pelo SUS? Sim, isso já é uma realidade em muitos locais, onde não é ainda, está chegando equipamento para se tornar, e existe uma coordenação central que pensa a estrutura, que orienta o cuidado, para que tudo isso seja feito dentro dos princípios do SUS, de equidade, de segurança, sem custo, universalidade sem custo para o paciente. E em relação à população em si, como que a gente consegue explicar para o senhor João, para a dona Maria, que está em locais muitas vezes afastados, o que é a telemedicina? Entende? Porque hoje a gente fala e a gente entende, né, estando desse lado do médico, esse lado acadêmico. Mas e para a população no geral? Como que a gente leva essa informação a eles e faz com que eles tenham esse acesso por vontade própria? O professor Shaw fala uma coisa, a professora Anistela Haddad também fala isso, que o nosso sonho é quando ninguém lembrar do tele. Você não precisa explicar para o paciente o que é telemedicina. É medicina. É igual. A diferença é que tem uma tela entre eles. Mas você não precisa explicar o que é telemedicina para o paciente. Você explica para ele, o senhor tem um problema específico
e eu preciso que um especialista converse com o senhor. Eu posso colocar ele aqui na tela para o senhor conversar com ele? Pode. Ele vai fazer uma consulta. Ele não precisa saber o que é telemedicina, você não tem que explicar conceito, você não tem que explicar nada. O que o paciente quer? Ele quer ser assistido, ele quer ter acesso. E se você dá esse acesso para ele, de qualidade, pronto. Não importa muito o meio, né? Não A importa. forma. Ah, mas o paciente, mas será que o doutor lá... Dá 2 minutos de conversa. Ah, o idoso não vai aceitar, porque eles adoram. É impressionante como a gente tem mais resistência entre os 35 e os 55 anos de idade do que a gente tem abaixo dos 35 e depois dos 60. E assim, hoje, como a gente está na era digital, é muito mais falado sobre isso nas universidades do que, acredito, na época que você se formou, lá atrás, né? Não tinha nada. Então, o que você acha que deve ser melhorado no ensino médico atual para que no futuro a gente nem precise debater, talvez, sobre a implementação da telemedicina, porque, igual você falou, já vai ser uma realidade para todos. Então, hoje, o médico, o estudante de medicina, qual olhar você acredita que ele tem que ter para que isso seja uma realidade comum no futuro? O que a gente tem que ensinar para o estudante de medicina são todas as possibilidades que ele tem de atuação. Uhum. De uma turma de 100 alunos, provavelmente 55, 60 vão se tornar especialistas nas mais diferentes áreas. Uhum. Talvez uns 20, 25 vão ficar como médicos de saúde da família e comunidade ou clínicos gerais mais generalistas. E uns 5, 7, 10% vão sair da medicina. Vão virar gestores, vão, sei lá, não vão atuar na profissão. Uhum. Mas esses 60 e poucos % que vão se tornar especialistas, eles têm um leque de coisas para escolher. E não é na faculdade que ele sai pronto. Mas na faculdade ele é apresentado com todas as possibilidades. E ele entende o ser humano como um todo. E ele precisa entender os princípios básicos que norteiam o atendimento de saúde. Então ele tem que entender de respeito, ele tem que entender de confidencialidade, ele tem que entender de sigilo, ele tem que entender de empatia, ele tem que entender de técnica de exame. É o que a gente tem que ensinar na telemedicina. A ética digital, ela tem todos os princípios, os mesmos princípios éticos da consulta presencial, mas tem alguma coisa a mais que você precisa ter cuidado. Ah, eu estou na minha casa atendendo o paciente. Ok, mas você tem que estar vestido adequadamente. Uhum. Você tem que estar num ambiente silencioso. Não é porque você está na sua casa que você pode ter 2 meninos passando atrás correndo. Você está conversando com o paciente, quando você está num consultório, a porta está fechada. O que está acontecendo ali dentro é sigiloso. Sim. Você não vai atender um paciente na sua casa com o áudio do notebook ou do computador aberto. Para quem estiver passando pela sala escutar a consulta, você precisa de um fone de ouvido. Ah, mas para que o fone de ouvido? Para garantir privacidade para o paciente que você está examinando. Isso é ética. Ah, mas que diferença? É pouco, parece bobo? Não é. Eu preciso que, da mesma forma que num consultório eu garanto para o paciente uma certa privacidade, eu preciso que ele tenha a segurança que ele também tem privacidade para conversar comigo quando ele está online. Então, eu colocar um fone de ouvido é básico, mas isso tem que ser ensinado, porque senão a pessoa vai abrir o notebook e vai começar a conversar com o paciente. E a gente já tem legislação para isso, no sentido sigilo médico-paciente? Assim, as plataformas, elas ficam gravadas, as consultas? Isso é uma boa pergunta, muita gente tem dúvida disso. Vamos lá. Você grava uma consulta que você faz com o paciente? Não. Quando você é paciente, que você vai num médico, ele grava a consulta com você? Não. O que vale dessa consulta, do ponto de vista ético-legal? O prontuário. O que ficou anotado digitado, no prontuário. isso. A mesma coisa vale para a tele. Eu posso gravar uma consulta por tele? Se o meu paciente permitir, e se eu quiser, eu posso. Agora, a legislação é a mesma. Quanto tempo nós temos que guardar um prontuário de um paciente? 5 anos? 20 anos. Depois da última consulta dele.
Vamos supor que você fez pediatria. Você faz sala de parto, puericultura. Você começa a cuidar do menino no dia que ele nasce. Ele vai ser seu paciente, sei lá, até os 12, 13 anos de idade, quando ele vai para um ebiatra. Então você tem que guardar o prontuário dele até os 33 anos de idade. Uhum. Não é do primeiro dia que você viu ele, não. É do último dia que você viu ele. Você grava vídeo para Instagram, etc. e tal. Quanto de espaço ocupa um vídeo de 1 minuto? Uns 500 MB. 500 mega? É, Vamos fazer mais barato? Vamos colocar 100 mega para fazer conta fácil. tudo bem. Tá? Quanto tempo dura uma consulta médica? 30 minutos? 30 minutos. 100 mega por minuto, 30 minutos, 3 gigas. 3, aham. Toda consulta, 3 gigas. Quantas consultas por dia? 10, 15. Vamos colocar 15? Uhum. 3 vezes 15? 45 45 gigas por dia. Você trabalha pouco. Uhum. 20 anos? Ixi, Da última consulta que o paciente fez? Qual que é o tamanho de storage que você tem que ter? gigante. Gigante. E custo disso quem paga? Você, a instituição. Porque o paciente já pagou a consulta dele. Uhum. Guardar aqueles 3 GB é problema teu. Por quanto tempo é problema teu. Então, por que você vai gravar? Porque você tem alguma razão específica para gravar. Não, é um caso complicado, não é um paciente que pode dar um problema jurídico, não é um paciente que eu preciso. Ok, grava desde que você tenha consentimento do paciente. Não há problema em gravar. Mas você precisa gravar? Não, não precisa. Você precisa registrar. Então, muita gente confunde teleconsulta com videochamada. Não é. A primeira coisa para você fazer teleconsulta é identificação. Como é que eu sei que você é você? Que você não está usando a carteirinha da sua vizinha? Como é que eu tenho certeza que você é quem você diz ser? Como é que você sabe que eu sou médico? Que eu não me formei em Cochabamba. Por E conta não dos tenho. registros, né? Mas, CRM. mas como é que você tem certeza? Então eu preciso identificar essas pessoas. Porque você entra numa tela para conversar com uma pessoa, que ele fala que é médico, tem um CRM escrito lá, mas quem garante? Então eu preciso, primeira coisa, é a identificação adequada. Eu preciso garantir para o médico que o paciente é quem ele diz ser. Eu preciso garantir para o paciente que ele está realmente conversando com o médico, que tem CRM, que tem RQE, que está autorizado a praticar medicina no Brasil. E não alguém que se formou em Cochabamba ou em um outro país e não passou no Revalida ainda. Não tem autorização para praticar no país. Depois que os dois estão identificados, eu preciso de um TCLE, eu preciso de um termo de consentimento livre esclarecido. O paciente tem que estar informado que a internet pode acabar, que a luz pode acabar, que ele tem que ter crédito no celular, ou que ele tem que estar perto do mau Wi-Fi, que ele pode ter uma condição que às vezes a telemedicina não resolva e que ele precisa ser encaminhado para atendimento presencial. Ele precisa estar informado que a imagem dele vai ser vista, ele tem que autorizar que o médico veja a imagem dele à distância, ele tem que estar informado de que se por acaso tiver alguma contingência e por alguma razão a consulta não acontecer, que ele deve procurar um atendimento. Então, ele tem que estar esclarecido disso. Ele tem que assinar um termo de consentimento esclarecido. Depois disso, é que ele vai para a videochamada. E na videochamada, você vai fazer uma teleconsulta baseado nos recursos que você tiver no local. Então, se o paciente está, por exemplo, numa unidade básica de saúde, eu tenho alguém para ferir a pressão dele, eu tenho alguém para fazer a frequência cardíaca dele, eu tenho alguém para poder pegar a oximetria, eu posso ter a temperatura, eu posso ter o peso, eu posso ter a altura desse paciente, eu posso, às vezes, ter um equipamento de um estetoscópio digital lá que me permita fazer uma ausculta remota. Eu posso ter um ultrassom point of care que me permita orientar uma pessoa para eu ver uma imagem específica de uma dor abdominal que esse paciente porventura tenha, ou um nódulo mamário que esse paciente porventura tenha. Eu posso ter acesso a um raio-x, que alguém me mande um exame. Eu posso ter acesso a um laboratório local que ele colha um exame e eu tenho exames laboratoriais recentes. É diferente se esse paciente estiver na casa dele. Que às vezes eu tenho um termômetro, olhe lá. Ou às vezes eu não tenho nem isso. Mas eu tenho a face do paciente, eu tenho a forma como esse paciente entrou, como esse paciente sentou. Eu sei se alguém está ajudando esse paciente. Eu vejo pela fala se esse paciente está orientado, se ele não está orientado. Eu consigo perceber na forma como o paciente se comunica comigo, se o estado geral dele é bom, é regular, é um mau estado geral.
Eu não estou palpando o paciente, eu não consigo palpar o paciente remoto. Mas para muitas coisas, eu não preciso palpar o paciente remoto. Eu consigo fazer inferências. A telepropedêutica é diferente. Eu quero fazer uma teleneurologia. Está estabelecido pela Sociedade Brasileira de Neurologia como é que você examina os 12 pares cranianos por tele. Tem regra para isso. Então, não é algo solto que você faz do jeito que você quiser. Não, tem método. Então, a telepropedêutica, ela tem que ser ensinada igual você ensina semiologia. Com método, com prática, com respeito, com humanidade. Mas dá para fazer. Dá para fazer tudo. Dá não. E aí é que a gente fala que a gente tem que ensinar humildade. Porque você tem que ter humildade para reconhecer que ali não dá para ir. No seu caso, não dá para tocar por tele. Você precisa de ser visto presencialmente, com urgência ou sem urgência, mas você tem que ser visto. Cada caso é um caso. Mas você pelo menos orienta o paciente de forma correta para onde ele vai. Então, há muito que você pode ser feito. A resolutividade da telemedicina, dependendo da especialidade, ela chega a 92%. Muito bom. Mas ela não é 100%. E você tem que saber quando parar. Tão importante como saber fazer é saber o que não fazer. Exatamente para proteger. Mas vamos continuar na teleconsulta. Você identificou o paciente correto. Ele assinou o TCLE, você colocou ele numa videochamada. Aí, grava ou não grava? A gente já conversou disso. O que vale? O que eu registro? Então, é importante registrar. Aliás, não, é fundamental registrar. Eu tenho que ter um prontuário. Se for eletrônico, perfeito, de preferência. Mas se não, que seja um prontuário manual. Mas eu tenho que registrar. Eu conversei com o paciente, eu posso conversar com ele pelo WhatsApp? Posso. Mas eu posso fazer uma chamada de WhatsApp como teleconsulta? Não, porque tem que ter a plataforma. Então, e em relação a isso, de quem que é a responsabilização? Vamos chegar lá. Então, eu não posso fazer, por exemplo, o WhatsApp. Eu tenho que ter uma plataforma de vídeo chamada segura, dentro de princípios que são respeitados pela LGPD e pela RIPA. Com isso, eu faço a videochamada com esse paciente. Mas eu posso receber um exame complementar do paciente, por exemplo, pelo WhatsApp? Pode. Posso, mas eu tenho que registrar. Receita. Não vai ficar no WhatsApp. Eu peguei o prontuário dele, o exame complementar dele e botei no prontuário eletrônico. Ou eu digitei, ou eu anexei o PDF. Mandei uma receita para o paciente, está no prontuário eletrônico. Fiz um pedido de exame para o paciente, está no prontuário eletrônico. Encaminhei o paciente para um outro serviço, está no prontuário eletrônico. Então, tudo tem que estar registrado. E tem que estar registrado e guardado debaixo de segurança. Então, a LGPD prevê multa de 50 milhões de reais em caso de vazamento de dados. Ou 2% do faturamento, o que for maior. Então, começa em 50 milhões a multa. Então, como é que eu garanto que esse dado não vai ser vazado? Eu tenho que ter proteção contra o super hacker do mundo? Não, mas eu tenho que ter antivírus atualizado. Eu tenho que ter uma VPN. Eu tenho que estar debaixo de um firewall. Eu tenho que ter garantias de proteção de segurança de dados que, se alguém hackear, você prova que você fez o que estava ao seu alcance para proteger aquele dado. Nós, médicos, somos sujeitos ao Código de Ética Médica. Se a gente infringe o Código de Ética Médica, a gente está sujeito a advertência privada, advertência pública, suspensão da atuação e até a cassação do diploma. Qual que é o Código de Ética do cara da TI? E o cara da TI tem acesso ao prontuário. Então, além da segurança, eu preciso de rastreabilidade. Eu preciso que o meu prontuário eletrônico, o meu sistema, me diga quem entrou, que dia, fez o quê, em que coisa. Então, vazou o dado de um paciente. Tal. Que médico viu esse paciente por último? Doutor fulano. Que hora? Às 10h15 da manhã do dia 20. Ok. E depois, não, no dia 21, às 11h45 da noite, o funcionário da TI entrou no prontuário eletrônico dele. Por que um cara da TI tem que entrar no prontuário eletrônico às 11h45 da noite se não tem nenhuma urgência? Então, eu tenho um log que me mostra o que está acontecendo naquele prontuário eletrônico. Então, eu tenho rastreabilidade do processo. Aí eu estou fazendo teleconsulta. Eu identifiquei de forma correta, eu tenho um termo de consentimento assinado. O termo de consentimento assinado não é burocracia, é respeito. Preciso ter. Eu tenho uma videochamada
com confidencialidade, numa plataforma correta, que eu estou usando um fone de ouvido, que eu estou vestido adequado, o paciente não está sentado no vaso sanitário, não está dirigindo o carro para consultar comigo, ele está num local onde a gente possa efetivamente fazer a consulta. Tudo aquilo está registrado, toda a nossa interação está registrada no prontuário eletrônico, debaixo de critérios de segurança digital e num sistema que tenha rastreabilidade. Aí eu estou fazendo teleconsulta. Certo. E aí, de quem esse serviço, né? A obrigação, a responsabilidade de manter todo esse processo? São das plataformas que oferecem? Depende. Se você é, por exemplo, contratada por uma plataforma para atender um plantão de telemedicina, o ato médico é responsabilidade do médico. Ponto, Sim, acabou. sim. Mas a responsabilidade da plataforma é da empresa que foi contratada. Ou da empresa que te contratou. Mas o ato médico é responsabilidade do médico. Existem duas situações. Uma situação em que o médico conversa direto com o paciente. Teleconsulta, teleorientação. A responsabilidade é do médico. Não é terceirizada. Por qualquer ato diagnóstico que ele faça. Se ele fizer um diagnóstico sem ter base para isso, a câmera estava ruim, a internet estava ruim, não viu a cara do paciente direito, pareceu que era tal coisa, e ele assumiu a responsabilidade, ele assumiu a responsabilidade. É do médico. Ele é responsável por isso. Se você estiver conversando com outro médico, você é uma generalista e está conversando com um especialista, está discutindo um caso complexo e o especialista te dá a opinião dele. Quem é que vai prescrever o paciente? Você que está presencial. A responsabilidade é de quem? Minha. Sua. Ah, mas o cara deu palpite. Deu, mas você aceitou. Você pode até chamar o cara como responsável solidário. Ele tem uma responsabilidade compartilhada. Mas a responsabilidade primária é do médico que cuida do paciente. Então, se você aceitou a opinião dele, se passou pelo seu crivo, é igual você consultar a IA. Ah, não, mas a IA que falou. Ok, você aceitou, você carimbou, você assinou, a responsabilidade é sua. Isso não muda. Mas isso tem que ser ensinado para os estudantes. Ah, mas ele vai ter prática na faculdade de medicina para fazer todas as coisas de tele. Não vai. Mas ele tem que saber onde que ele está entrando. Ele tem que saber o que ele pode fazer, o que ele não pode fazer. Como que ele pode fazer correto. Até porque ele vai trabalhar em alguns locais que nem sempre vão fazer da forma correta. E ele vai dizer, ó, desculpa, mas dessa forma não é o que eu aprendi, não é o que deve ser feito, eu não topo. Você acha que os estudantes do interior, eles têm uma responsabilidade maior nesse sentido de buscar uma formação voltada para isso, né, para esse olhar da telemedicina, da teleconsulta, do que os estudantes das grandes metrópoles? Não. Equipara os dois. Não tem diferença. Estudante de medicina é estudante de medicina, ponto. Medicina é medicina, ponto. Em qualquer lugar. Aonde você está fazendo, você vai ter características regionais da população que você vai atender. Existe uma territorialidade que a gente tem que respeitar onde cada faculdade está. Mas a formação médica, ela deve ter um padrão. Eu não vou deixar de ensinar ginecologia numa cidade porque é uma região que tem mais homens. Não, a formação ela é completa. Sabe? Eu tenho a faculdade de medicina numa cidade que tem mais idosos, então eu não preciso ensinar pediatria aqui. Não existe isso. A saúde digital, idem. Ela tem que ser ensinada para todo mundo. Não importa se é no interior ou não. Talvez as pessoas do interior entendam mais a importância dela. O olhar para ela pode ser diferente. Mas o que precisa ser ensinado é a mesma coisa. E qual a barreira você acredita que... qual o limite da tecnologia hoje, nesse sentido? É uma pergunta ampla, porque existem vários limites para muitas coisas diferentes. Tá? Por exemplo, antigamente, talvez, você reconhecia o médico pelo estetoscópio pendurado no pescoço dele. Né? Hoje em dia, o estetoscópio ainda é importantíssimo, é fundamental, mas eu sou oftalmologista. Né? Brincam que a gente larga a medicina para fazer oftalmo. Né? Eu tenho um estetoscópio que ele me dá a frequência cardíaca do paciente, ele me diz se esse paciente tem que tipo de murmúrio, ele me diz qual é a alteração que esse paciente tem de ausculta cardíaca, ele me faz um eletro de uma derivação ao mesmo tempo que eu estou escutando
O paciente, eu estou olhando para o mostrador e eu estou vendo o traçado desse paciente. É só um estetoscópio? Ele me dá outras informações. Eu não preciso contar, marcar 15 segundos e contar quantos tum-tum eu estou escutando para saber a frequência do paciente. Não, eu coloquei ali, ele já me dá 78 de imediato. Eu hoje, cada vez mais, os médicos vão andar com ultrassom no bolso. Vão andar com um transdutorzinho. O ultrassom point of care, hoje em dia, ele é uma propedêutica armada que todo mundo pode ter. Eu não preciso mais mandar esse paciente para uma clínica de ultrassom. Eu posso fazer um ultrassom imediato, olhar na tela do meu celular o que está acontecendo, e se eu tiver uma boa formação, ter uma grande noção do que está acontecendo e encaminhar esse paciente de forma muito mais adequada. Sem que ele precise agendar um ultrassom para daqui a não sei quantos dias e continuar com uma dor abdominal e... Não, peraí, deixa eu passar aqui, deixa eu ver o que está acontecendo. Então, a tecnologia, ela amplia muitas coisas, mas existem limitações. Quantas pessoas podem comprar um ultrassom portátil? Ou quem é que precisa de um ultrassom portátil? Ou quem é que sabe manipular ou manusear um ultrassom portátil? De novo, não é só o que, é como. É questão de adequação. Não adianta eu te dar, por exemplo, um retinógrafo manual, portátil, que é fantástico para fazer prevenção à cegueira, se você não tiver interesse em fazer fotografia de fundo de olho dos seus pacientes. Agora, se eu dou para um endocrinologista um retinógrafo portátil, ele fotografa todo o diabetes que ele tem no consultório, ele amplia em muito a capacidade de entender que, às vezes, um paciente dele que não está tão legal, não está tão bem controlado, mas que poderia passar, se o fundo de olho dele está me mostrando um dano, o fundo de olho ele é o maior marcador biológico de doenças microvasculares. Então, se eu pego um diabético, faço um fundo de olho dele e ele tem dano na retina, eu preciso que esse cara seja visto pelo nefro, eu preciso que esse cara seja visto pelo vascular. Porque o risco dele fazer um pé diabético, o risco dele fazer uma amputação, o risco dele fazer uma nefropatia diabética severa e entrar numa insuficiência renal crônica é enorme. Porque ele já tem dano microvascular ocular. Só que o olho, eu bato uma foto, eu sei disso. É uma propedêutica fácil. Mas, de novo, quantos fazem isso? Quantos querem ter acesso a isso? Quantos podem ter acesso a isso? No Brasil, a gente vai ter 10 mil retinógrafos agora. Nós vamos poder montar a maior rede pública nacional de rastreio das principais causas de cegueira. E o centro leitor de referência para a teleoftalmologia no Brasil é a Federal de Goiás. Nós recebemos de todos os estados. Qualquer postinho de saúde que tirar uma fotografia de fundo de olho, quem lê é a Federal de Goiás. Nós contratamos médicos do Brasil inteiro para fazer isso. O Maranhão, quando manda retinografia para a gente, no meu sistema eu quero que seja laudado por um médico do Maranhão. Porque a chance desse cara estar na universidade, a chance do paciente ir para lá, é grande, esse cara já viu quem é o caso. Uhum. Eu posso botar um cara do Rio Grande do Sul para ler o Maranhão? Tranquilo, é tudo por tele. Mas se a tele me permite também regionalizar o atendimento, eu posso potencializar o cuidado posterior, que muitos pacientes vão precisar. Então tem toda uma lógica de gestão, tem toda uma lógica de sistema por trás, que quando eu recebo um exame da ponta, eu quero devolver para a ponta o melhor que eu posso. Não só um laudo, mas uma linha de cuidado, uma orientação precisa, ou até um nome de um profissional próximo que ele possa buscar. E como que, igual você explicou, né, um pouco sobre a questão do exame físico, à distância. Como que funciona isso, né? No caso, por exemplo, para fazer uma ausculta do paciente Bluetooth. à distância. Os estetoscópios, eles hoje muitos deles têm Bluetooth. Você liga o estetoscópio, ele está ligado como se fosse um microfone no sistema de telemedicina. Você colocou ele no peito do paciente, você ausculta de cá. Se tiver com fone de ouvido bom, posicionado no lugar correto, o cara não ficar fazendo assim na camiseta para atrapalhar, você tem uma ausculta excelente. E aí teria que orientar, né? Acerca, por exemplo, os focos. Se o próprio paciente for fazer, sim. Se ele estiver, por exemplo, na unidade básica de saúde, você vai treinar a equipe que vai estar te ajudando. Então, você tem um técnico de enfermagem, você tem uma enfermeira, você tem um auxiliar
que vai poder fazer todos esses passos. Certo. Entendeu? Você pode passar o paciente num eletrocardiógrafo e ter o resultado do laudo na hora. Você pode passar esse paciente, às vezes, existem hoje laboratórios digitais que você coloca uma amostra de gota de sangue do paciente, em 5 minutos você tem o resultado que é feito por telemedicina lá em Santa Catarina. Chega o resultado no celular para a gente, como é que está a glicemia do paciente, como é que está a hemoglobina glicada, como é que está a ureia, como é que está a creatinina, como é que está o colesterol. Não tem nenhum laboratório lá perto. É uma maquininha como se fosse uma Nespresso da vida, que você bota o negocinho, bota lá dentro e pronto. Tecnologia tem. Agora, qual é o melhor desenho? Porque tudo tem custo. O que eu vou investir? Aonde que eu vou investir? Para que eu vou investir? E aí que entra a coordenação da CEIDIG, aí que entra a coordenação do Ministério da Saúde, da atenção primária, da atenção especializada, coordenada pela Secretaria de Saúde Digital para poder fazer com que tudo isso aconteça. A mesma coisa vale para os atendimentos privados, para os convênios ou para os atendimentos particulares. Então, a gente hoje tem na telemedicina uma nova oportunidade. É como eu digo, é uma nova forma de cuidar. Tem hora que eu vou cuidar do meu paciente clinicamente. Tem hora que eu preciso cuidar do meu paciente cirurgicamente. E tem hora que eu posso cuidar dele virtualmente. É a soma do cuidado adequado na hora correta que vai fazer o melhor resultado. Perfeito. E para a gente finalizar, daqui 20 anos, o que você espera que tenha mudado na saúde do Brasil nesse sentido? Há 20 anos atrás, a gente não tinha, a maioria das pessoas não tinha noção das ferramentas que a gente tem hoje. Hoje é impossível pensar num sistema de saúde que não utilize essas ferramentas. O mesmo vale para daqui a 20 anos. O que vem por aí? A gente tem uma ideia, mas a gente não sabe exatamente. O que é certeza? Bom, se é que a gente pode ter alguma certeza na vida, mas quais são as tendências mais fortes? A genômica vai bater muito forte. A medicina personalizada vai bater muito forte. Você vai poder pegar todos os dados do paciente, o histórico dele, todas as consultas que ele fez, todos os exames laboratoriais que ele fez, os exames de imagem que ele fez, fazer um estudo genético desse paciente, um estudo social, jogar todos os hábitos de vida desse paciente, e você vai ter uma predição para esse caso específico, com essa característica genética, esse histórico familiar, esse background familiar, essa localização e esses hábitos de vida, o que esse cara pode vir a ter e o que eu preciso fazer para cuidar melhor da saúde dessa pessoa. Então, a medicina personalizada, ela vai ser uma realidade, porque eu tenho inteligência artificial que me permite analisar um número grande de dados, mas eu preciso ter alguém que traduza isso em cuidado. E esses dados, eles estão cada vez mais baratos. Antigamente, você fazer um teste genético era caríssimo. Hoje você faz um exoma por R$5.000, R$6.000. Ainda é caro, mas é muito mais barato do que já foi e vai ficar muito mais barato dali para frente. Então, a gente vai ter medicina personalizada, a gente vai ter genômica, a gente vai ter tratamentos mais adequados, a gente vai ter modelos preditivos que vão nos ajudar a evitar doenças. Para que a gente tenha uma população muito mais saudável, muito mais longeva. O desafio é o custo, é o custeio. O desafio é a acessibilidade. O desafio é ter profissionais engajados no lado humano. É isso que a gente não pode perder de vista. Eu preciso que o profissional que esteja sendo formado, ele lembre, eu brinco com os meus residentes de oftalmologia, quando eles chegam no primeiro dia lá para conversar, para começar a residência deles comigo, a primeira coisa que eu falo para eles é que eu não estou preocupado de vocês virarem oftalmologista. Vocês vão ficar 3 anos aqui, vocês vão ver tanto paciente, vocês vão fazer tanta refração, vocês vão fazer tanta cirurgia, que vocês vão virar oftalmologista. Minha preocupação é você continuar sendo gente. É você lembrar que quem está do outro lado da mesa é um paciente. Que se ele saiu da casa dele e veio aqui, é porque ele tem uma dor. E você precisa escutar essa dor. Você precisa entender o que esse paciente está querendo te contar. Você precisa acolher esse paciente. Quem está sentado na sua frente não é um cifrão, não é uma carteira, não é alguém que está lá para te ajudar a pagar suas contas. Dinheiro não é objetivo. Dinheiro é consequência.
Consequência de uma competência, consequência de um atendimento bem feito, consequência de uma credibilidade construída em cima de bases sólidas. É isso que a gente tem que ensinar para os nossos estudantes. A humanidade é algo que nenhuma máquina vai conseguir traduzir ou fazer, né? Essa questão da empatia. Ela simula, Mas ela elogia, ela puxa saco, mas ela não tem, algoritmo não tem empatia. Perfeito, doutor Alexandre. Muito obrigado pela sua presença, pela generosidade de estar aqui. Acredito que foi um assunto que tem bastante a agregar, né? Tanto para os médicos, para os estudantes ou para a população geral. E foi um prazer enorme ter você aqui conosco. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade. Um abraço a todos.